Paz do Senhor, aqui é a irmã Josiane, e vamos a mais uma reflexão da palavra do Senhor, que está aqui no capítulo 6 de Daniel, versículo 23. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Palavra bastante conhecida, de todos. Nós vemos aqui um homem, Daniel. Daniel, ele vem cativo para esta terra onde ele está. Vem da sua terra cativo. Esta terra onde ele está é uma terra pagã, serve a vários deuses. Mas Daniel, ele se manteve íntegro na fé. A palavra do Senhor nos testifica isso, que ele se manteve íntegro na fé. Ele tinha princípios de fé, rotina de fé. E a palavra do Senhor fala que existiam inimigos desse homem. Um homem que não tinha nada para que pudessem acusá-los, ou não fazia nada para que ninguém ficasse com raiva dele. Mas a palavra do Senhor diz que a inveja encheu o coração daqueles homens que estavam ali em volta dele. Ele se sobressaiu, o rei se alegrava de Daniel, a ponto do rei querer colocar Daniel como líder, único líder depois dele, sobre todos os príncipes daquele lugar. Isso chamou muita atenção daqueles homens. E a palavra do Senhor fala que num plano terrível para tirar a vida de Daniel, eles não achavam em como acusá-lo, então o que eles fizeram? Eles foram para a fé de Daniel. E eu acredito que Daniel tinha um testemunho de fé muito grande, porque eles não acharam na conduta de Daniel, no comportamento de Daniel, no caráter de Daniel, em que acusá-lo. Então eles foram para a fé de Daniel. Conheciam Daniel e sabiam que Daniel não negaria a fé, não negariam seus princípios de fé. E a palavra do Senhor nos fala que qual foi a astúcia desses homens que eram inimigos de Daniel? Fazer com que o rei fizesse um decreto de adoração somente a ele, de petição somente a ele. Não poderia se pedir a mais ninguém. Mas Daniel não se abalou por isso. E a palavra do Senhor fala que da mesma maneira que ele fazia sempre. Lá no versículo 10 diz que 3 vezes no dia punha de joelho e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então o decreto não mudou nada na vida de Daniel. A fé dele continuou inabalável, os princípios de fé dele continuaram, e nós sabemos o que aconteceu depois disso, A palavra do Senhor nos conta que Deus o livrou da cova do leão. Sabe o que me faz pensar? Me faz pensar que não importa o que esteja acontecendo ao meu redor, o que esteja acontecendo dentro do país onde eu esteja, os momentos políticos, a dificuldade financeira, a inflação subindo, não importa o que aconteça, Deus vai continuar nos abençoando, vai continuar nos guardando, não importa qual seja a recessão que passarmos aqui. Por quê? Porque permanecemos firmes na confiança e na fé. O segredo de vencermos qualquer batalha é continuarmos firmes na fé no nosso Deus Todo-Poderoso. Daniel teve um problema grande, um problema político, ali naquele país onde ele era estrangeiro. Mas Deus o abençoou de tal forma, que ele chegou a ser um dos príncipes daquele lugar.
Ele chegou a ser um daqueles que eram em eminência, que era um dos líderes daquele lugar. O coração do rei se alegrava, tinha alegria da presença de Daniel. A palavra do Senhor fala que o rei tentou de toda maneira livrá-lo daquela situação. Não pôde, mas aí o rei, que era pagão, que não cria no nosso Deus, que não cria no Deus de Daniel, ele diz, lá no versículo 16, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Além da nossa fé contagiar, né? Nos livrar, nos abençoar, criar em nós uma rotina de fé, criar em nós o dom do Espírito, de maneira que as pessoas que estejam ao nosso lado sintam alegria e prazer de estar conosco, também contagia as outras pessoas a viverem a mesma fé que nós. Isso aconteceu com o rei. Ele se sentiu contagiado pela fé que havia em Daniel por aquele Deus. E aí no versículo que nós lemos, nós vemos aqui que no versículo 23, que o rei se alegra, porque chega ali naquela cova, encontra Daniel íntegro, encontra Daniel sem nenhum dano físico, encontra Daniel vivo. Por quê? Porque Deus o livrou. Então ele tem a alegria de tirar Daniel daquela cova do leão com vida. E por quê? Porque não havia nenhum dano nele. Não havia nada nele de erro ou de pecado que pudessem acusá-lo. Não tinha nada nele em que pudesse acusá-lo. No versículo 20, ele diz assim: porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, diante de Deus, Daniel era inocente. E para com o rei, no coração dele também não tinha nenhum pecado. Ele não fez nada que pudesse desagradar ou prejudicar o rei. E aí no versículo 23, no final, diz assim: porque crera no seu Deus. Continuemos crendo, continuemos orando, continuemos buscando a vontade do Senhor, e não importa quais são as circunstâncias que nos cercam, continuemos firmes na fé no nosso Deus, porque o nosso Deus nos livra. O nosso Deus nos livra. O nosso Deus nos livra das enfermidades. O nosso Deus põe o alimento na nossa mesa todos os dias. O nosso Deus abre porta de emprego para aqueles que estão desempregados. O nosso Deus fortalece a nossa vida todos os dias. O nosso Deus nos garante a vitória em nome de Jesus. Amém?